Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Estamos aqui com mais um SOS Bacen. E hoje a gente vai falar de um tema quente. Super quente. Nossa, a gente nunca tocou nesse assunto de uma forma tão estruturada, né, profunda, que são ativos virtuais. Ativos virtuais. E aí a gente está com 2 consultas públicas que acabaram de encerrar as contribuições, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre os ativos virtuais e o que o Banco Central está pensando em relação aos ativos virtuais. Exatamente. E aí, quem que a gente chama, né? Especialistas no assunto, o próprio regulador, Banco Central. Hoje, então, a nossa conversa é com o Antônio Marcos Fontes Guimarães. Ele é advogado e engenheiro mecânico. Ele é mestre em Direito e Economia. Ele tem 15 anos de experiência em supervisão bancária e 11 anos de experiência em regulação de sistema financeiro. Atualmente exerce o cargo de consultor do Gabinete de Departamento de Regulação do Sistema Financeiro do Banco Central e ele lida aí com essas questões de regulação, inteligência artificial e aqui também dos ativos virtuais. Olá, Antônio, tudo bem? Seja muito bem-vindo, Antônio. Obrigado, Mariana. Obrigado, Luísa. É uma honra estar aqui no presente com vocês. Espero que possa contribuir para ajudar a sociedade a entender melhor esse processo de construção regulatória das PSABs ou VASPs, né? Como preferirem chamar. Muito bom. Para falar sobre esse assunto, tem que ser mesmo um advogado com engenharia mecânica. Exatamente. Não é à toa. Né? Exatamente. Muito bem, muito complementar. Mas conta um pouquinho pra gente, Antônio, assim, esse assunto, eu acho que tem um grande histórico, né? De idas e vindas. E agora o Banco Central resolveu publicar, de fato, um edital e a gente evoluir no assunto. Então, eu acho que, primeiro de tudo, todo mundo conhece esse tema como o VASP, né? Mas agora a gente tem uma nomenclatura que é PSAVs. Conta pra gente, como a gente deve chamar? É VASP ou PSAV? Na verdade, os dois nomes se aplicam, né? E essa pergunta sua é bem interessante porque poucas pessoas fazem esse questionamento porque costumam assumir que o trabalho complexo que está publicado agora, ou em vias de ser publicado oficialmente como norma, aconteceu como uma decisão repentina do regulador, um mero de diletantismo, vamos dizer assim. Mas essa construção é muito complexa. Tá? Ela, na verdade, eu diria que ela começou lá em 2014, porque o primeiro criptoativo, né, o Bitcoin, foi criado lá em 2008, 2009, dentro da alcunha de Satoshi Nakamoto, que a gente sabe que não é exatamente uma pessoa, talvez tenha sido um grupo de especialistas, mas até 2014 não havia assim, uma iniciativa de nenhum regulador no mundo de fato querer intervir nesse mercado. Apesar de que esse mercado já vinha crescendo em número de investidores. Só que em 2014 aconteceu um fenômeno que foi a quebra da maior corretora de criptoativos à época no Japão, que foi a Mt. Gox. Isso alertou, principalmente o mercado privado, o investidor, e a partir de então, diversos bancos centrais do mundo, e aqui no Brasil aconteceu também, começaram a editar comunicações a respeito desse ativo. Aqui no Brasil nós só temos 2 comunicados, um em 2014 e um em 2017. E o que era a linha desse comunicado à época? Era dizer que os investidores, na população em geral, tinham que ter cautela com esse tipo de ativo, pela sua alta volatilidade, e o mercado regulado, mercado bancário, mercado das financeiras, corretores, etc., deveria ter muito cuidado em assumir posições compradas nesse tipo de ativo. Então, era uma posição mais defensiva que a gente tinha. E continuou assim até 2019. E por que 2019? Né? Porque 2019 aconteceu outro grande fenômeno, que foi quando o Facebook, atual Meta, né, na época, em 2019, anunciou que ia criar a primeira stablecoin global, que na época ele chamou de Libra. Uhum. Isso chamou a atenção dos bancos centrais do mundo todo, porque você teria uma moeda privada que funcionaria como mecanismo de liquidação no mundo, no comércio internacional, dentro de uma plataforma que tinha e tem mais de 2 bilhões de usuários. Por que isso era um fator que chamou a atenção? Porque, principalmente em países emergentes, isso poderia ocorrer um fenômeno que é uma lei que vem lá do século XVII, que é a lei de Grisham, em que a moeda mais estável expulsa a moeda menos estável. Países como, por exemplo, Turquia, a própria Argentina, se percebeu preocupação nesse sentido. O FMI soltou diversos relatórios, inclusive ele criou o termo chamado cryptoization, em que você teria uma ameaça política monetária dos países pelo surgimento de uma moeda mais forte, que poderia ser o caso da Libra.
E a partir daí começou de fato o Estado a entrar, o Estado regulador, preocupado com esse segmento. E exatamente nesse ano, talvez em decorrência disso, eu não posso afirmar, o GAFI, todos sabem quem é, né, que é o órgão que estabelece padrões de prevenção à lavagem de dinheiro e combate ao financiamento do terrorismo, também chamado de FATF, para os que preferem, publicou 2 recomendações. A recomendação 15, que diz que todos os países membros têm que regular a VASP, que eu vou falar Virtual Asset Service Providers, que agora nós trouxemos o termo em português, que é a sua pergunta, Luiz, de prestadora de serviços de ativos virtuais, ou PSAV, e a recomendação 16, que é a Travel Rule, para acabar com o pseudo-anonimato da negociação dentro do blockchain ou mercado de criptoativos. E aí daí, então, começou a discussão aqui no Brasil de o que a gente ia fazer com esse mercado, que vamos regular, mas quem seria o regulador foi outro problema. Ficaram 3 candidatos, que eram o Banco Central, Comissão de Valores Imobiliários, a CVM, e o COAF. Acabou que preponderou o nome do Banco Central e nós pedimos que a questão do escopo, porque na época se discutiu se a gente ia simplesmente cumprir as recomendações do GAFI e regular no aspecto de prevenção à lavagem de dinheiro. Mas nós pedimos que tratássemos de forma completa como tratamos todos os nossos supervisionados e regulados. E foi o que aconteceu. E daí veio a publicação da Lei 14.478, o decreto 11.563 em junho de 23, trazendo a competência para o Banco Central, e agora nós soltamos 2 consultas públicas, né? A 97 de 2023, que foi a primeira consulta pública de caráter prospectivo, e as consultas públicas 109 e 110, propondo uma regulação para esse mercado. Então, assim, você vê que tem uma construção de 9 anos aí de trabalho. Caramba, muito interessante. Não tinha zero desse contexto, assim. Porque para o mercado, eu acho que ficou muito em 2022 com a lei, né? Como se fosse uma coisa muito recente, né? E na Todo realidade... mundo acha que começou em 22. Em 22, não, em 22 começou, aí depois teve o decreto, o Bacen, né? Ficou, como você comentou, a dúvida, vai para lá, vai para cá, não, vai ficar no Bacen, e aí como se fosse... então, a partir daí o Banco Central começou a olhar isso, né? A partir de 23 o decreto, né? Então, 22, 23 começou a olhar, e não, né? É uma construção de muito tempo, né? A gente tá falando de mais de 10 anos. Não, e com muito debate com o que está acontecendo no mundo, tá? Porque não é um tema fácil, né, também. Acho que é uma questão, assim, é um tema muito... delicado, muito né? Que envolve muitos stakeholders, muitas jurisdições. Assim, é muito complicado mesmo, assim, imagino, para regular tudo isso. Exato. Não vai ser fácil, né? Exato. Mas, assim, a gente que trabalha muito com o Banco Central, a gente, assim, é meio... A gente sabe que vocês nunca vão tratar um assunto do nada e aparecer. Sempre tem uma construção, né, a longo prazo de estudo. Vocês olham muito o que está acontecendo no mundo. A gente nem imagina. Mas, assim, de várias vezes que a gente foi falando, a gente foi, com certeza, tangibilizando que, obviamente, esse assunto, quando chega já um edital nesse nível, já teve muito estudo por trás, muita análise por trás, enfim. Então, muito legal saber desse histórico na prática. Enfim, e saber que agora realmente a gente consegue ter uma visão mais de longo prazo para frente, né, de que esse assunto vai ser olhado pelo Banco Central, que agora é o regulador oficial, e de uma forma mais estruturada, que a gente vai conseguir ter mais acesso a próximos passos na construção desse mercado. E agora, acho que em relação aqui às consultas públicas, né? A gente tem a 109 e a 110, né? A 109 que ela fala da regulamentação, eu sou apegada à VASP, tá? Não consigo, não, eu sempre preciso pensar para falar. Vamos padronizar a VASP, mais fácil. E a 110 que ela vai falar do processo, né, de autorização. Então, já tem né, uma proposta de normativa do Banco Central, e aí ficou em consulta pública até o final aí de fevereiro, né? Que foi prorrogada depois pela 116, então a gente finalizou agora já as contribuições. E aí eu queria que você comentasse um pouco sobre a consulta pública, né, sobre essas 2 consultas públicas e sobre esse tema aí que está sendo debatido no Banco Central, sobre as VASPs. Tá. Essa pergunta é interessante, porque a consulta pública, na verdade, a gente resolveu fazer um trabalho bem proativo até antes de soltar qualquer publicação. Sim. Então, a gente fez diversas conversas com entidades representativas do mercado, até foram muito colaborativas, compartilhando informações e dados sobre esse modelo de negócio. É um tema complexo, a gente teve que se aprofundar na tecnologia DLT, né, Decentralized Ledger Technology, que é um tema que era novo para a gente, para compreender melhor e entender os riscos e as vantagens que estariam agregados a esse tipo de modelo de negócio, até porque ele seria um gancho para um modelo que também está muito crescendo no Brasil, que é a tokenização de ativos, que está conectado, mas está apartado
legalmente do tema ativos virtuais ou criptoativos. Então, a gente fez um trabalho muito profundo nisso e fizemos uma coisa que nunca aconteceu no Banco Central até então. Em 2023, a gente soltou a consulta pública 97, que foi a primeira consulta pública de caráter prospectivo. O que eu quero dizer isso? Nós, em vez de publicarmos uma minuta, fizemos 38 perguntas para o mercado. Então, foram perguntas bem técnicas, recebemos inúmeras contribuições, a equipe, que é pequena, né, até porque nós temos limitações de contratação de RH, se debruçou nisso, posso falar até finais de semana para conseguir concluir a análise. Teve que estudar, conversar, ler livros, compreender o que estava sendo dito ali, e isso ajudou muito a construção da proposta de minuta normativa, que é, como você bem me colocou, a consulta 109, que trata do modelo negocial, entrando em vários detalhes, inclusive operações específicas como staking e outros, né, que são realizados ali no mercado de criptoativos, e a 110, que é o processo de autorização. Tanto é que, apesar de ter recebido muito feedback, a gente percebeu que não poderia ser diferente. Teve muitos elogios, tá? A proposta do trabalho que foi colocado, inclusive na mídia, porque eu acredito que foi por causa desse caráter, essa abordagem preventiva, vamos dizer assim, que a gente adotou, de conversar muito com o mercado e com a sociedade, inclusive com o meio acadêmico. Tá? A USP, por exemplo, contribuiu muito com o debate, principalmente a Faculdade de Direito, legal. E isso nos ajudou a construir uma proposta mais alinhada com o que seria com a expectativa, né? Proporcional, isso. E acho que, para quem não sabe, né, essas manifestações são públicas, né, de acesso, né? Então, todo mundo pode verificar essas contribuições. Então, realmente, você faz análise das contribuições, você consegue ver que realmente a proposta de regulamentação ela já está muito alinhada ali com o que o mercado estava esperando. Claro, tem algumas sugestões, né, enfim, mas assim, acho que já não foi algo completamente, né, novo para o mercado, porque já estava sendo debatido, né, para quem está ali no dia a dia, quem está mais próximo desse tema, né. Então, acho que isso foi uma coisa muito legal e que acho que ganha tempo, né. A gente, a 97, como você comentou, ela já ganha tempo para sair a regulamentação mais rápido, porque conseguiu já pegar todas as informações do mercado e fazer todo esse estudo para sair agora, né, os editais de agora mais alinhados. E além de ganhar tempo, é um bom ponto, Mariana, também você reduz o risco de algo que é natural de acontecer, que é o recall normativo. Né? Sim. Porque a norma é um organismo vivo. A gente pensa que a norma é publicada e você deixa ela lá quieta. A gente está sempre acompanhando, fazendo estudos de mercado, porque o trabalho do regulador não é publicar a norma, é entender o mercado e intervir quando necessário. Quando não é necessário, você fica quieto. Você não faz intervenções. E nesse caso, quando você faz a intervenção, você tem que acompanhar se ela ainda faz sentido, até de existir. Então, quando você faz uma análise assim mais profunda, como foi o caso do caráter prospectivo da 97, você reduz o risco de, no curto prazo, ter que fazer um ajuste normativo, porque você errou. Né? O regulador pode errar também. Eu acho que, nesse caso, o risco é menor. E aí, entrando um pouco no detalhe, né, das consultas públicas, a 109, então, ela fala de uma proposta mais abrangente de normas, né, princípios. Você pode aprofundar um pouquinho mais para a gente do que vocês esperam, quais são os objetivos a partir dessa consulta no ponto de vista de vocês? E a 110, que eu acho que é a consequência. Tá bom, se você escolher ser um VASP, os próximos passos são esses aqui. Se puder aprofundar um pouquinho para a gente, colocar um pouquinho das expectativas, né, do Banco Central a partir dos dois editais. Nesse caso, logicamente que o que se espera é você separar o joio do trigo. A gente sabe que é um mercado que tem instituições que trabalham de forma legítima, que fomentam a inovação e que vão agregar modelos de negócio que vão fomentar a economia, trazer novos empregos, inclusive estimular o mercado que, repito, que nos interessa acompanhar, que é o de tokenização de ativos. Esses são outros ativos, né? Ativos financeiros, como a própria cédula de crédito bancário, precatórios, CDBs, né, de bancários, e relacionados mais à temática da CVM, que são valores imobiliários. Então, a ideia primeiro é isso. Você também ter a garantia de prevenção de uma série de riscos, como, por exemplo, risco de lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo, e um risco muito premente, que é pouco mencionado, é a questão de segurança cibernética. Tanto é que nós, para todas as entidades que estão ali, a despeito da gente ter aberto a possibilidade, inclusive, de contratação de custódia no exterior, nós estabelecemos a aplicação full de normas que nós temos aqui de contratação de serviços de terceiros no Brasil e no exterior e segurança cibernética desde 2021. Então, as VASPs vão seguir essa regulamentação.
que basicamente hoje seria a resolução CMNE 4893 e a resolução BCB 85, no caso da CMNE para o mercado bancário, que quiser entrar nesse segmento, e na BCB para as próprias VASPs, que é a competência direta do Banco Central. Então, a expectativa é você ter um level playing field, em que vão ter regras bem estabelecidas, com proporcionalidade, para você não ter uma regra que vá sufocar o mercado, mas que você não tenha mais vamos colocar assim, um segmento de que confunda liberdade com libertarismo, vamos colocar assim, de forma que você tenha práticas inadequadas. Então, a primeira ideia é essa. E sobre expectativa, não sei se você já quer que mencione agora, como eu disse, a norma é um organismo vivo. Então, a gente não vai encerrar agora. Tanto é que a própria equipe responsável, que trabalha conosco aqui, já está engajada na próxima fase, assim que nós publicarmos a normativa, que seria o espelho da resolução 109, a consulta pública 109 e 110. Né? O que seriam essas próximas etapas? A primeira, nós vamos nos aprofundar na regulamentação das stablecoins. Já temos alguns dispositivos na 109, mas vamos entrar mais fundos em diversos aspectos que não são tratados lá. Primeiro, a legitimidade de quem vai poder ser o emissor desse tipo de criptoativo, tratar especificamente dos lastros, ativos lastros que seriam elegíveis para a emissão disso, que é um tema muito sensível. Inclusive, em 2021, uma auditoria que aconteceu no Tether Dólar à época, né, que foi feita nos Estados Unidos, tocou muito nesse assunto, e na época do Tether Dólar foi anunciado que havia problema na qualidade dos lastros, principalmente quando você quer garantir o PEG com dólar. Então, de lá para cá, houve uma melhora muito significativa da representação do ativo em relação à moeda, que seria a referência do Tether, no caso, e é algo que a gente gostaria de fazer aqui também. E também sobre o local de custódia do lastro. Então, são questões que a gente vai ter que avançar. E outros temas também que a gente vai acabar se aprofundando, que seria, por exemplo, a discussão sobre um eventual VASP institucional, que é um debate que acho que é relevante, que seria assim, um mercado B2B, em que você tivesse várias VASPs atuando entre si, inclusive como provedores de liquidez mútuos, porque hoje o provimento de liquidez do mercado dos criptativos está praticamente todo no exterior. E a gente entende isso como legítimo, não, de forma alguma queremos acabar com isso, tanto é que, de novo, nós abrimos a possibilidade de contratação de custodiante fora do Brasil, seguindo regras, como no caso que eu já mencionei, de segurança cibernética, mas, logicamente, nós queremos fomentar a economia aqui no Brasil e queremos estimular a vinda dessa custódia e provimento de liquidez para o Brasil. Então, esse é um ponto que nós pretendemos avançar ainda no início de 2025 e esperamos que vamos ter sucesso nessa empreitada. Nossa, fantástico, bom, né? Mas avançar via consulta pública, essa discussão ou de alguma outra forma? Ótima pergunta. É uma pergunta que eu recebo toda semana. Com certeza, tá, Mariana? Tá. Com certeza, de novo, mantendo essa política de diálogo com a sociedade, diálogo com o mercado, publicação de consultas públicas, se entender necessário, inclusive outras consultas públicas de caráter prospectivo. É uma decisão da diretoria colegiada, obviamente, mas, assim, a princípio, a equipe técnica que trabalha comigo está totalmente alinhada com essa perspectiva, que eu acho que é a melhor, para você não ter surpresa. O regulador não quer surpreender ninguém, tá? Não deve surpreender ninguém, né? Muito bom. O pessoal já no F5 ali no site das consultas. No edital lá, todo dia. Não tá lá ainda, né? É algo que a gente quer Só fazer. para garantir que vai saber logo de primeira. Não, muito bom. Legal. Então vamos ter mais temas ainda, né? Mais debate ainda sobre isso. Não, e faz todo sentido, porque são temas bem complexos, ambíguos demais, né? E aí é bom separar, né? O Banco Central está separando, então, né? Primeiro essa parte, então, das VASPs, né? Que é algo, então, que está mais consolidado no mercado. E aí, depois indo para a parte de stablecoin e tudo mais, acho que faz muito sentido, né? Essa construção aí gradual desse mercado de ativos virtuais como um todo, e até a tokenização que você também comentou, né? Isso. Inclusive, assim, foi bom você mencionar isso, porque, inclusive, a gente vai ter que discutir como é que vai ser o engajamento das VASPs com esse mercado tokenizado. Porque a lei não trata, a lei 14.478 não trata desse mercado, ele trata só especificamente dos ativos virtuais. Então, mas a gente sabe que existe uma certa conexão, então a gente vai discutir isso também, tá? Muito bom, muito bom. Tem trabalho aí para uns 20 anos. Tem. Não, e esse mercado, assim, esse mercado, e hoje em dia o mercado é super acelerado, então é muito legal ouvir que o Banco Central, como regulador, que a gente sabe que vai
né, um pouco a regulação, ela vai em contramão da aceleração de produto, enfim, tá acompanhando e já se antecipando. Se antecipando, acho que isso é muito interessante. Exato. Já puxando os temas, né? Então, antes de tudo, o próprio Banco Central já está prevendo ali quais são as conexões que vão fazer sentido com essas consultas públicas atuais e, enfim, e aí já podendo movimentar o mercado. Isso exato. Excelente. E aí, puxando o gancho nesses temas complexos, né? Então, nas consultas públicas aqui, a gente também menciona algo sobre capital, né? Patrimônio líquido. Se você puder explorar um pouquinho com a gente esse assunto, né? Quais são as exigências esperadas, e até né? os tipos de VASP, para quem não conhece, né? Para quem de repente não teve a oportunidade ainda de se aprofundar nesse assunto. Então, os tipos e o capital que vai ser exigido para cada tipo. Para cada tipo, exato. Ótimo ponto. E, de fato, isso é bem relevante. E, de novo, essa explicação que eu vou dar não é uma explicação com base em alguma réplica de normas internacionais, a despeito de que a gente vem acompanhando muito o que acontece lá fora. Tá? Uhum. Isso foi resultado do debate interno que a gente já discutiu bastante aqui, e não tem necessidade de repetir. Então, com base nesse debate, a gente percebeu que o mercado brasileiro ele gosta de uma certa especialização. Por que eu estou dizendo isso? A gente resolveu não criar uma corretora de ativos virtuais que englobasse tudo e fechar a porta ali. Porque houve uma manifestação do mercado de que algumas entidades gostariam de ter especialização, por exemplo, na atividade de intermediação, ou só na atividade de custódia, sem querer agregar, verticalizar todo o processo. E, eventualmente, por exemplo, no caso da intermediadora, terceirizar esse serviço para uma custodiante no Brasil e no exterior. Então, percebendo que havia um mercado para isso e entendendo que não faria sentido você fechar as portas para empresas que queriam trabalhar com porte menor, a gente criou 3 VASPs, ou PSAVs, de novo, para quem preferir. Né? No caso, como eu já mencionei, uma delas foi intermediária de ativos virtuais. Tá. O que essa intermediária faz? O próprio nome já diz, que é uma intermediação de ativos virtuais, que seria você fazer compra de um ativo virtual, você ir lá na corretora e falar, olha, eu quero comprar Bitcoin, quero comprar Ether, ou algo do tipo, ou outro criptativo, um altcoin qualquer, fazer a troca de um ativo virtual por outro, uma venda de um ativo virtual que você tem na carteira sua, lá dentro da própria entidade. Uma entidade que também vai fazer o serviço de provedor de liquidez e vai fazer também, por exemplo, operações mais complexas, como de staking. Né? Não sei se todos aqui conhecem o que se trata. O staking ele vem da forma como as plataformas Ethereum, que são as mais utilizadas, trabalham com o mecanismo de consenso. O mecanismo de consenso da plataforma Ethereum ele é o que é chamado de Proof of Stake, em que você tem que ter alguma participação, como se fosse uma espécie de colateral, garantia para operar na rede. E muitas vezes o operador que quer ali fazer a mineração dele, ele não tem esse ativo para dar em garantia. Então, você, por exemplo, Mariana, aqui, você pode emprestar, fazer um empréstimo disso, mediante uma remuneração que, em geral, vem como um percentual do mesmo ativo que você emprestou. E essas operações envolvem uma série de riscos. Então, a gente manteve a possibilidade disso ser feito no Brasil, mas com um regramento que está estabelecido na Consulta Pública 109. Então, a intermediária faria isso. Aí, de forma rápida, ela teria que ter um capital de 1 milhão, mais 2 milhões no mínimo, porque ela tem que abrir conta de pagamento dos clientes. Nós não quisemos permitir a conta gráfica, com mais segurança e a questão do patrimônio de afetação. A outra entidade seria a custodiante, que, pelo próprio nome já diz, faria a guarda e o controle dos ativos virtuais, que é um conceito que é dado lá na UNIDROIT, no princípio 10, tá? que estabelece princípios gerais de direito privado no mundo. Ela teria que ter um capital mínimo de 2 milhões, tá? Pela complexidade da atividade dela, e seguir uma série de requisitos ali de segurança cibernética, e se o serviço for contratado no exterior, igualmente. E a terceira entidade, que é a corretora de ativos virtuais, que na verdade é a verticalização das duas, é a intermediária mais a custodiante dentro de uma mesma empresa. Ele teria que ter um capital de 3 milhões mais 2 de conta de pagamento, ou no mínimo 5 milhões, e uma série de procedimentos adicionais para garantir a mitigação de risco de conflito de interesse na junção da atividade de custódia e intermediação. Então, em resumo, seria isso. Maravilha. Nossa, então vocês realmente organizaram o mercado, porque antes a gente via tudo como exchange, né? Agora eu acho que vocês colocaram realmente as caixinhas e as pessoas. Eu acho que as empresas agora têm mais possibilidades. Às vezes estava tudo num bolo só
e fala, não, mas eu não faço esse tipo, e era, né, colocado e considerado tudo no mesmo risco. Eu acho que agora deu uma equilibrada, né? E assim como já existe no mercado de meios de pagamento divisões de proporcionalidade, né, de regras e riscos esperados daquelas instituições, agora vocês estão fazendo isso também para empresas que queiram entrar nesse mercado de criptoativos. Fantástico. Muito bom. E puxando esse gancho do risco, né? Então, e aí a opção de quem vai poder ofertar, né? Quem vai poder ser a VASP, né? Então, aqui aí o Banco Central, se puder falar quem vai poder e quem não vai, quem ficou de fora aqui, né? Então, se a gente podia entrar nesse tema. Esse é um tema que gerou uma certa polêmica, Mariana. Gerou, muito até bem joguei lembrado, para você a polêmica, né? Só levantei. Não, foi bom. Levantou a bola. Foi agora? Vamos ver. É que a Lei 14.478, ela estabelece que o regulador, no caso do Banco Central, tem que dispor, além da própria VASP, sobre como o mercado incumbente vai atuar nesse segmento. O mercado incumbente seriam as instituições supervisionadas pelo Banco Central. Isso foi um debate muito grande que a gente teve aqui, e a gente criou o conceito de elegíveis e não elegíveis. Tá. Por que isso? Porque algumas entidades, né, na nossa avaliação, até por disposição legal, não têm vocação para atuar nisso, que é um segmento de intermediação, é um segmento de corretagem. Então, nós colocamos, no caso, como elegíveis, todo o segmento de intermediação, que seriam as corretoras e distribuidoras de títulos e valores imobiliários. Essas entidades, elas vão poder atuar nesse segmento, logicamente respeitadas as normas específicas que vão ser publicadas ainda agora em 2025. E também, além das corretoras e distribuidoras de TVM, os bancos comerciais e bancos múltiplos, banco de investimento e a própria Caixa Econômica. Esses vão poder atuar nesse segmento, em conjunto com as VASPs, que vão ter uma autorização específica, como eu mencionei, como intermediária, custodiante ou corretora de AV, né, ativos virtuais. E as não elegíveis seriam as demais. E entre as não elegíveis, com um tema que eu sei que é polêmico, estão as instituições de pagamento, as IPs. As IPs que ficaram de fora. Ficaram de Tiraram fora. as IPs. Porque o nosso entendimento é que a lei base das IPs, que é a Lei 12.865 de 2013, ela traz demanda um grau de especialização para esse segmento, que é a atividade de pagamento. E essa atividade, ela não comunga naturalmente com a atividade típica de intermediação. Tanto é que você não tem permissão para uma IP atuar com negociação, por exemplo, de operações derivativos complexos, operações de ações de empresas, né? Porque são atividades distintas e demandam um custo de observância, um controle de gestão de risco muito distinto da atividade típica de pagamento. Então, por isso que nós colocamos as IPs no segmento de não elegíveis, o que não impede que dentro do mesmo conglomerado prudencial, ou quem preferir o termo grupo econômico, você tenha uma IP e uma VASP. Era essa a minha pergunta aí, ó. Isso, e é uma pergunta muito comum, tá? Você pode, dentro do mesmo grupo econômico, ou no nosso termo mais aqui dentro do Banco Central, no conglomerado prudencial, você ter as duas entidades, logicamente, resguardadas as questões de conflito de interesse, mas isso pode acontecer. O que não pode é que uma não elegível, como uma IP, ou uma fintech de crédito, como uma sociedade de crédito direto, ou uma sociedade de empréstimo, de pessoas atuando nessa atividade, nessa condição do CNPJ dele, né? do CNPJ dele, exatamente. Mas Por se quê? quiser criar um grupo... Porque eu ia ter que trazer todo o arcabouço de custo de observância regulatório, de gestão de risco de custódia, de criptoativos, etc., para uma entidade que não tem vocação para isso. E o que atrapalharia, talvez, o mercado que ele é especializado. Sim. Tá? Então, é isso que a gente fez. Mas, assim, acho que trabalhando no mercado de meio de pagamento, ficaria muito confuso separar o joio do trigo e entender que pedaço que a gente tem que olhar a 12.865, que pedaço a gente tem que olhar a lei de criptoativos. É muito... realmente, eu acho que é melhor... Até no próprio mercado, né, de possibilidades de instituições ligadas à fintech, o crédito também já estava meio segregado, né? Então, faz muito sentido criptoativos também estarem nessa linha de segregação. Acho que sim. E aqui em relação... Oi, pode já... Não, só um complemento rápido. Inclusive, esse ponto, Luiz, ele é interessante porque a gente faz isso até para proteger esse próprio segmento. As fintechs de crédito, por exemplo, a SCD, foi uma história de sucesso. Eu até participei desse caso. Elas fomentaram muito o fornecimento de crédito para o segmento de pequenos e médios empresários. Se você começa a trazer serviços mais complexos para o setor, o custo para abrir uma sobe muito. E você começa a afetar a competitividade do próprio segmento. Então, por isso que a gente protege esse segmento de operações que são muito distintas da sua vocação, tá? Perfeito. Mariana.
Eu ia comentar agora, entrar na parte da conta de pagamento, né? Da exigência de ter uma conta de pagamento. E aí, que acho que essa questão das IPs, o Banco Central já vinha se posicionando, né? Informalmente ali, de que as IPs ficariam de fora. Então, não foi uma grande novidade, novidade, mas assim, ainda havia uma expectativa de conseguir utilizar ainda, talvez, né, o mesmo CNPJ e tudo mais, mas já ficou, então, aqui, claro, na consulta, né, nesse edital, nessa proposta de norma, de que ela ficaria, então, não seria elegível. Mas há obrigação para as instituições de oferecerem uma conta de pagamento, né? E não serem uma conta emissores de moeda eletrônica. Isso tem uma razão. Você vai chegar ali? Não, pode. Conta os bastidores pra gente, Antônio. Qual a razão disso? Isso foi um ponto que foi muito comentado, e em alguns casos até criticados nas sugestões da consulta pública, mas existe uma razão que é proteger o investidor, tá? Em 2 aspectos. O primeiro é que a gente gostaria de mitigar o uso da chamada conta gráfica. É um termo que não é um termo normativo, mas é uma utilização do mercado que a própria corretora ela faz um controle interno sobre a movimentação dos investidores que estão dentro da sua carteira. Isso a gente não gostaria de mitigar, especialmente no segmento dos criptoativos, porque você não tem um controle claro, inclusive, do lastro eventual do recurso que está ali parado na conta gráfica que não foi investido. Então, em tese, a corretora poderia fazer investimentos que seriam mais arriscados do que o cliente estaria disposto a correr o risco. E, além disso, a conta de pagamento ela tem legalmente o Instituto do Patrimônio de Afetação na Lei 12.865. Então, na eventualidade, que a gente não quer que aconteça, mas se acontecer da liquidação, ou seja, da falência da entidade corretora, os recursos que estão parados em contas de pagamento sem uma destinação específica, ou seja, que não estão aplicados dentro de um criptoativo, eles não vão compor a massa falida. O cliente ele vem ao Banco Central, se acontecer a falência, e pede a devolução desses recursos que estariam parados. Ele não tem que concorrer com base na Lei 11.101 com a fila de credores, como credor quirografário, por exemplo. Então, a gente entende isso como uma grande vantagem para o investidor e uma forma de você ter esse mercado funcionando de forma mais segura. Tá? Então, esse é que é o grande ponto. Inclusive, aí, se me permite já avançar um pouco na pergunta, nós estamos trabalhando, contribuindo no Congresso Nacional, inclusive com o PL 4932, que é de autoria do deputado Auro Ribeiro, para inclusão do patrimônio de afetação também para o mercado das VASPs, né? Inclusive para os recursos que estão destinados a uma finalidade específica nos criptoativos, por exemplo, para você ter uma proteção mais elevada para esse segmento, porque não faz sentido um segmento que é de mera intermediação você ter a titularidade ou a propriedade do ativo que está investido em nome da corretora, mas sim em nome do investidor. É algo que nós estamos trabalhando, temos grande contribuição e colaboração do Congresso Nacional e acreditamos que vamos conseguir avançar com essa agenda que ainda não existe, tá? E tem consequências em termos prudenciais para esse segmento se não acontecer, tá? Nossa, porque realmente foi uma discussão, né, quando teve a 14.478 da inclusão, né, da não inclusão, no caso da segregação de patrimônio e tudo mais que se esperava, né, que viesse e acabou não vindo. Então, existe uma possibilidade agora, né, uma discussão, então, que você está comentando no Congresso, para as VASPs ter essa segregação específica, né, legislativa. É isso que a gente... Isso é até um ponto interessante que você colocou, porque nós criamos 2 conceitos apartados, né? Porque um é a segregação patrimonial. Isso nós fizemos independentemente da disposição legal. A outra coisa é o patrimônio de afetação, que é um termo jurídico. Então, a segregação patrimonial, isso a gente fez. O que é a segregação patrimonial? A gente fala o seguinte, se você abrir uma VASP, você não pode misturar recursos de investimento próprio do CNPJ da entidade com recursos de clientes. Isso é segregação patrimonial. De forma muito simplificada, é mais complexo que isso, e tem uma série de procedimentos técnicos dentro do blockchain ou da Ethereum para fazer isso. Então, a gente fez isso. Tá? Outra coisa, isso não tem, é o patrimônio de afetação. Ele é mais complexo, é um conceito jurídico, e uma coisa pode existir sem a outra. O patrimônio de afetação, ele vem de uma interpretação do artigo 789 do Código de Processo Civil, que basicamente, de forma muito simples aqui, ele diz que você não pode criar exceções para credores a não ser por lei. Eu não posso dar privilégios para credores se não for por lei. E quando eu falo do conceito de patrimônio de afetação, eu estou criando um benefício para um grupo específico de credores, que é o investidor. Eu estou dizendo para ele o seguinte, se a empresa quebrar, o seu investimento não vai para a massa falida. E no infralegal você não pode fazer isso.
Então, por isso que, como não está disposto na 14478, você não tem ainda o patrimônio de afetação para a VASP. E isso tem consequências ruins competitivas para o Brasil. Tá? Por quê? Porque a não existência do patrimônio de afetação, de acordo com os conceitos da entidade UNIDROA, não sei se vocês todos estão... UNIDROA é uma entidade que estabelece padrões internacionais de direito privado. A ideia do custodiante é aquele no qual o ativo custodiado não confunde com o ativo próprio, mesmo no caso de falência. Não tendo patrimônio de afetação, você não tem garantia plena disso. Você depende de uma interpretação judicial. Já aconteceu recentemente, mas depende da decisão judicial e não disposto em lei. E por não ter essa segurança, a entidade fica obrigada a pagar capital prudencial não só pelos ativos próprios, mas pelos ativos custodiados de terceiros. Então, o custo de funcionar como custodiante no Brasil fica muito maior, o que pode estimular a contratação desse serviço fora do Brasil, gerando menos emprego, menos inovação e perda de competitividade. Então, é por isso que a gente trabalhou tanto nessa aprovação e estamos tendo um forte apoio do Congresso nesse sentido. Tá? Maravilha. E o Judiciário com certeza agradece muito, porque o tema já é complexo e não, acho que casos subiriam para o Supremo ia ser com certeza muitos casos, né? E claro que assim, a gente não quer isso, né? Mas aí, fazendo um vínculo com o consumidor, a gente falou muito do investidor, a gente está falando aqui muito dessa proteção em massa farida e tal, mas o que assim, aí olhando para o consumidor, né? Aquele que vai comprar, que usa muito esse mercado como investimento ali no dia a dia, eu acho que tem um grande aprendizado ainda, né, que a gente precisa ter no Brasil com relação a esse mercado. Eu acho que tem um estímulo importante aí de educação financeira também envolvida, mas como que vocês estão enxergando essa consulta pública nessa abordagem de proteção ao consumidor? Além dessa que você já comentou, né, da proteção aí da massa falida, mas tem alguma outra que vocês estão olhando alguma também? Medida, né, de mitigação de riscos, além dessa questão do patrimônio de afetação e da segregação? Isso. Certamente, tá? Inclusive, a gente tem uma preocupação muito grande de trazer uma série de obrigações para as VASPs que vão ser autorizadas no aspecto de transparência dos chamados, por exemplo, white papers, quando você tem a divulgação, né, disponibilização de um determinado criptoativo dentro da sua plataforma. Então, esse white paper, inclusive, que seria uma espécie de prospecto, né, explicando como é que funciona, ele tem que dar clareza e numa linguagem compreensível para o investidor do que se trata aquilo. E, em paralelo, é uma iniciativa que o Banco Central já tem muitos anos. Temos aqui, inclusive, um departamento especializado nessa área de educação financeira e questões de cidadania, que também trabalha nessas vertentes, principalmente com ativos que são mais voláteis como esse, né? Então, a gente gostaria, pretende, e é assim que a gente quer, que o mercado que se exponha de forma a comprar desse tipo de ativo entenda o que está fazendo. É legítimo, é uma operação lícita, mas é importante que quem está fazendo isso faça de forma consciente, né? E não como uma ideia de enriquecimento rápido ou sem compreender o que está associado a isso. Até porque o próprio criptoativo ele é também utilizado por investidores institucionais como fundo de investimento, não só necessariamente para fins diretamente especulativos, mas para equilibrar a sua carteira, colocando ativos não correlacionados com outros que ele tem dentro do seu portfólio de investimentos, que é aquela teoria do Markowitz. Então, tem diversas finalidades. O que a gente não quer é investidor vulnerável investindo em algo que ele não compreende por ter sido induzido a erro com uma expectativa falsa de enriquecimento rápido. Tá? Então, essa é a ideia. A gente jogou uma série de obrigações para as VASPs para que isso não aconteça. Maravilha, não, importantíssimo, porque no mercado, né, de banco ali, de investimento normal, já é complexo. Imagina ainda não... Já não há uma educação financeira, já não existe, exato. E por isso que é super sofisticado, né? Clientes muito estruturados conseguem ter essa cultura de investimento em outros ativos que não sejam os virtuais, virtuais, isso. Isso mesmo. Então, eu acho que tem uma parte aí educativa importante e como que esse mercado também vai levar essa informação, como você está colocando, com transparência, né, com a segurança que as operações, elas de fato vão ter um retorno esperado ali, mas que seja equilibrado, né, não seja uma coisa super comercial, atrativa só para venda e prospecção de cliente, né. E aí, em breve, o Drex aí para conseguir ajudar, dar uma alavancada, né, na utilização por todo mundo, né? Acho que vai ser uma construção boa aí, vindo pela frente. Exato. E além, aí, nesses
nisso tudo que a gente está falando, né? A gente está falando de alguns riscos que foram, acho que, estudados, apontados. Existe mais algum que vocês enxergam que estão associados a essas operações, atividades de ativos virtuais e que a resolução, né, a proposta de resolução vem para corrigir e até essas outras que você já comentou que vão ser o próximo passo, né, a segunda onda aí de regulação. Que tipo de risco a mais vocês estão enxergando? Ou vocês já estudaram e viram, putz, aqui já estamos nos antecipando porque já vimos em outros mercados que existe esse risco? Tem. Alguns eu mencionei, né, Luiz, que são a questão da segurança cibernética, um ponto muito sensível para a gente, tá? Garantir que eventos como o Mt. Gox de 2014 não aconteça de forma alguma no Brasil. Então, a gente trabalha muito com isso. A questão das fraudes, que vai se aplicar integralmente para as VASPs, inclusive nós temos iniciativas acontecendo quase todo ano nesse segmento. Ano passado, a gente soltou a resolução conjunta número 6, que obriga as instituições a compartilhar com o mercado como um todo todas as tentativas e indícios de tentativa de fraude dentro da sua instituição, que é para você ter um aprendizado exponencial com o mercado regulado, e as VASPs também vão estar inseridas nesse segmento. E tem outras preocupações que eu não mencionei aqui, que seria, por exemplo, risco de concentração. Tá? Por exemplo, se todo o mercado contratar um mesmo custodiante, por exemplo, no exterior, para fazer a custódia dos seus ativos na relação B2B. É uma preocupação também que nós trabalhamos, porque você imagina se 70% do mercado custodia seus ativos numa só entidade e que não está bem guarnecida em termos de capital, gestão de risco para fazer isso. Se ela quebra, o mercado quebra. Então, a gente tem uma preocupação muito grande nisso também, tá? Que é aprendendo com a experiência internacional, inclusive de alguns casos graves que aconteceram, como o caso Terra Luna e FTX, tá? Que teve questões de fraude também. É uma preocupação muito grande que a gente tem aqui, está sempre acompanhando isso. Como eu mencionei, se for necessário, inclusive, faria um recall da norma para garantir algum ajuste necessário para algum risco que não ficou bem endereçado. E também a gente tem uma preocupação, que aqui está muito mitigada, que é a interconectividade do mercado financeiro, para evitar o risco de contágio. Então, a gente olha como é que o mercado está se expondo entre si. Tá? Como é que está... de novo, o mercado bancário, por exemplo, está legitimado para atuar nisso, mas a gente acompanha como é que está a exposição e a prevenção de risco, porque a gente sabe que um ativo desse na carteira ele tem um grau de volatilidade e por conta disso, todas as regras prudenciais que foram estabelecidas pelo BIS em Basileia vão se aplicar aqui também no Brasil, ato contínuo a publicação desses atos normativos. Isso já está sendo tratado aqui no Banco Central. Vai ter, então, uma regra ali para prudencial das VASPs, né? Um RWA novo, sei lá, alguma coisa nesse sentido? Exatamente. Vai ter e vai ser exatamente aquilo que foi pactuado em Basileia. Tá. Uma cobertura segura de que você não tenha, por exemplo, uma quebra de uma instituição, principalmente bancária, por conta de exposição a esse tipo de ativos. Vai ser integral, um alinhamento integral com o mercado internacional, com o padrão internacional. Maravilha. É importante ter esse equilíbrio, senão a gente fica também descasado, né, ali com relação a regulações internacionais. E aí, abordando um pouco nesse processo, né, de como que uma VASP consegue, então, iniciar a operação dela, né? Que tipo, na consulta 110, o que vocês estão prevendo para esse início? Quais são as necessidades? Eu acho que a gente comentou um pouquinho aqui dos requisitos, das formas, né, de possibilidade de entrada, mas o que mais, né? Qual é o processo? O processo, né, de autorização. Essa é uma discussão, a palavra complexa é perfeita, esse é um debate super acalorado, tá? Porque a própria lei, no seu artigo 9º, isso foi legítimo, um ato legítimo do Congresso, ele obriga o regulador a dar um prazo mínimo de 6 meses para que o mercado que já está em operação se adaptar às normas. Tá. Então, se a gente está regulando, é como você regular, trocar o pneu com o carro andando. A gente tem que garantir que todas as empresas em funcionamento que venham a ser autorizadas, porque eventualmente alguma que não conseguir cumprir com os requisitos mínimos não poderia continuar funcionando. Mas não, o que a gente espera é que eles vão se adaptar, mas a gente tem que fazer isso com eles em funcionamento. Tá? Então, para isso, a gente teve que fazer diversos tipos de processo de autorização. Um deles é para quem não está operando. Então, essa entidade ela teria que entrar com pedido no Banco Central, aguardar essa autorização, que aconteceria dentro de um prazo de até 24 meses, o que não significa que a gente vai usar todo o prazo, é só um prazo máximo para o Banco Central se manifestar deferindo ou indeferindo o pedido. Tá. Tem um outro caso, que é o caso de quem já está em funcionamento.
Nesse caso, a gente tem um prazo aí que a gente teve de 110 dias de consulta pública, mais um prazo que a gente está agora, neste momento, que é de estudo das contribuições e construção das versões finais das contribuições para a versão final do normativo. E a partir da publicação do normativo e da entrada em vigor, as entidades em funcionamento vão ter 6 meses para se identificar. O que é se identificar? É falar, olha, Banco Central, eu sou uma VASP, estou em funcionamento e quero um pedido de autorização. Essas que se enquadrarem como em funcionamento vão poder continuar em funcionamento em conversa com a área de organização do sistema financeiro e da supervisão e também a área normativa, para garantir que dentro de um período mínimo, que se a gente vai ter uma fase de verificação e mais uma fase de autorização formal, ela se adapte ao arcabouço regulatório. Na eventualidade, que a gente não acha que vai ser uma exceção, nós acreditamos, tá, da empresa não conseguir se adaptar, ela teria que parar o funcionamento sem prejuízo de que ela possa, no futuro, entrar com um novo pedido. Mas, nesse caso, ela teria que aguardar a autorização formal para poder voltar a funcionar. Tá? Então, seria esse tratamento diferenciado entre quem está em funcionamento e quem não está em funcionamento ainda. E a gente consegue explorar um pouquinho mais o que significa estar em funcionamento? Porque eu acho que esse vai ser a polêmica, né, daí do Banco Central. Eu acho que vai chover consulta, papo sobre esse assunto, porque é um cliente ativo, são CNPJ aberto, então eu acho que é importante a gente ter, não sei se vocês já têm algo... Porque com as IPs teve uma, né, um volume. A resolução 80, né, teve uma discussão semelhante volume. de quem está em operação antes de março de 21 e quem não estava, né? Exato. Então eu não sei se aqui, acho que é um bom tema, né? Se vai ter algo específico do que é estar em funcionamento ou não. É a pergunta de $1 milhão. Tudo depende, né, Antônio? É igual advogado responde. Depende. É advogado também. Exato. Aí é o pezinho do advogado. Pois é, nesse caso, depende mesmo. Por que eu falo, por bom ponto, depende? Porque é necessário, nesse tipo de mercado, algum grau de subjetividade do regulador e do supervisor. Porque, da mesma forma que você tem entidades que estão legitimamente operando com volume maior ou menor, você pode ter o oportunista, né? O free rider, né? Que vai falar o seguinte, olha, eu não quero esperar o Banco Central me autorizar para começar a funcionar. Então, você sabe que tem um oportunista que vai na junta comercial, cria um CNPJ, chama o cunhado e o primo, faz 2 operações e fala, estou em funcionamento. Então, a gente não quer isso. A gente não quer esse oportunista aqui também. Então, tendo em vista, aí de novo a expressão, né, separar o joio do trigo, a gente vai ter que fazer alguma análise no caso concreto. Tá? E qual é o critério? Tá? Esse critério, eu diria que é a ideia de você ter a habitualidade mercantil, vamos dizer, dentro do conceito de direito empresarial, de habitualidade. Então, obviamente, uma pessoa que aqui no setor comercial aqui em Brasília, abre um CNPJ e começa a fazer operações ali de pequena monta, você pode, de alguma forma, questionar se isso é uma empresa que está em operação dentro do mercado de ativos virtuais, né? Porque você não vê a linha daquela ideia de profissionalismo e habitualidade para trabalhar nesse mercado. Então, posso te garantir que uma empresa com esse comportamento que eu dei como exemplo aqui, que é só um que me veio à mente, pode ser questionada sobre se ela enquadraria ou não dentro do conceito de poder continuar operando. Então, já uma instituição que tem um relacionamento já com outras entidades, faz custódia, faz intermediação, tem conexão com o mercado de liquidez internacional, não há dúvida que essa empresa está em funcionamento e se enquadra no artigo 9º da Lei 14.478. Mas tem que ser no caso concreto, porque qualquer medida que a gente colocar muito objetiva, você abre portas para o oportunista, né, para a pessoa, às vezes até de má fé, que quer se aproveitar dessa brecha na norma, que não pode existir. Maravilha, é isso. Eu acho que está fazendo, né, uma correlação com as IPs. Eu acho que o que está no business plan precisa ser estruturado, passar a segurança e ser tangível também. Então, eu acho que aquela aplicabilidade do que você está falando ali no business plan, ela está acontecendo de alguma forma, né, na operação do dia a dia. Talvez seja isso, operação, estar ativo ali na hora da prestação de serviço em si. Talvez não com tudo 100% pronto, porque acho que tem uma questão aí de timing, né, de roadmaps e tal, e questão o que é mais importante, mandatório dentro das regras que vão ser implementadas e o tempo disso ser estruturado, porque
tudo tem, né, nos sistemas, eles são complexos, né? A gente não é só lá e ligar um botãozinho, eu que estou em área de produto sei bem, que vai estar rodando, tem uma questão de teste, até para saber segurança para o cliente, né, para o usuário. Essa questão da transparência, ela precisa ser bem estruturada. Então, tem todo um background ali muito sólido e que precisa ser muito bem moldado para não ter outras consequências e riscos. Então, acho que tem um ponto aí dessa construção. Talvez os 6 meses, Antônio, também seja questionado. Não, mas veja bem, os 6 meses que eu mencionei é para a pessoa se identificar. Ah, tá o bom. prazo de adaptação é durante todo o ciclo do processo de autorização. Eu também tinha entendido como se fossem 6 meses para se adequar e já dar a entrada totalmente adequada. 100%. Tá. Até porque tem uma série de procedimentos, como, por exemplo, se conectar ao sistema COSIF do Banco Central de informações contábeis. Nossa, isso também sim. demanda uma interação. A gente pode exigir alguma interoperabilidade no futuro entre as instituições. Isso também demanda conexões com APIs, por exemplo. Entendi. Você ter obrigatoriedade de envio de documentos com informações operacionais. Então, a gente sabe que isso demanda um tempo. Mesmo as empresas que estão em funcionamento, mais robustas, vão ter um prazo para adaptação nisso aí, que é o que o mercado incumbente já fez no mercado bancário, financeiras, fintechs de crédito, etc. Então, esses 6 meses é para a pessoa falar, olha, eu estou aqui, eu existo e quero me candidatar como entidade em funcionamento. Para fazer e o aí protocolo você tem um prazo do pedido, de... né? Mas não para necessariamente já está redondo na norma. Uhum. Não, o prazo para ficar redondo é bem mais longo, bem mais longo. Um ponto que me chamou a atenção, você falou dos 2, são 2 anos o prazo do processo? Porque os processos normalmente, em geral, são 360 dias, né? Pelo menos de autorização de IP, das fintechs de crédito. Nesse caso, a área de organização do sistema financeiro, para quem vai entrar com um pedido novo, que não está funcionando, seria 24 meses, 2 anos. E para quem está em funcionamento, vai ser até mais longo. Você tem um período de verificação de 12 meses e mais 24 meses, então seria 3 anos para você finalizar o ciclo. Um período de verificação que você garantiria ali casos mínimos, como, por exemplo, o capital mínimo, requisitos bem básicos e depois o cumprimento dos demais pontos mais complexos que eu mencionei. Questão de cumprimento, por exemplo, de questão de arranjo societário, a gente tem regras específicas sobre participação e independências no Brasil e no exterior. E são questões mais complexas que você demanda um prazo maior. Então, o prazo é longo, tá? E a hipótese, uma empresa que está com maturidade para atuar nesse mercado, ela vai ter tempo para se adaptar. Quem de fato ter um indeferimento é porque certamente não estava em condições de atuar nesse mercado. Entendi. Atender os requisitos mínimos de prevenção de risco para o mercado em si e para o investidor. Tá? O prazo é muito longo. Mais que o suficiente. E para quem for, os elegíveis, né, vai ter um processo também para inclusão dessa atividade na licença que ele já tem. E aí também vai ser um processo longo. Isso é uma boa pergunta, porque os elegíveis, a princípio, como foi publicado na consulta pública, saiu uma regra de que eles teriam que comunicar e esperar um prazo de 12 meses para começar a operar. Isso foi muito criticado e nós entendemos que as críticas são legítimas e estamos revendo isso. Uma hipótese, mas isso tem que passar pelo crivo da diretoria colegiada, seria que para quem já é uma entidade supervisionada pelo Banco Central, como um banco, por exemplo, ele comunique para nossa supervisão e com um acompanhamento com um prazo que vai ser estabelecido em norma, por exemplo, 1 ano, 270 dias, ele tem que estar adaptado, senão ele tem que parar as operações. Por que essa é uma escolha possível? Porque ela já é adotada hoje para quem trabalha como IP, emissor de moeda eletrônica, abertura de conta de pagamento, por exemplo. Porque para IP ainda existe uma régua, né, abaixo da qual você está fora da supervisão do Banco Central. Quando ele ultrapassa essa regra dos 500 milhões, aí ele tem que vir ao Banco Central, mas ele não para de funcionar, ele comunica e aí tem um acompanhamento da supervisão para garantir que ele está cumprindo todos a regulamentação que tem como base a Lei 12.865. Então a gente está pensando em uma adaptação semelhante nesse sentido, tá? Para quem é incumbente, ou seja, banco, elegível, né? Banco, corretor e distribuidor de títulos e valores imobiliários. Que já tem uma autorização do Banco Central para atuar, né? Exatamente, porque a gente já conhece esse mercado, a supervisão já esteve lá várias vezes, já comunica todo o seu balanço patrimonial e demonstração de resultados aqui, então a gente entende que é legítimo que tem um processo mais célere, vamos colocar assim, né? E aí, pegando um gancho nesse processo, então, mais célere para quem é elegível e já tem que fazer um processo de comunicação, versus aqueles que
são elegíveis, mas que vão começar a operação, não começaram ainda e vão iniciar depois da autorização em si. Existe uma expectativa de prazo para que aconteça de fato a prestação de serviço? Vamos supor um exemplo aqui. Tem um grupo econômico, né, um conglomerado prudencial, tem várias empresas ali já operando e tem uma expectativa de entrada desse mercado. Então, é elegível a empresa e inicia o processo de autorização. Dado a autorização e a licença que saiu, existe algum prazo para, de fato, acontecer a operação? Assim como acontece na sociedade de crédito, né? Que tem 1 ano para começar a para operar. começar, de fato, a operar. E se não opera nesse período, a licença ela se expira, né? Bom ponto. Sim, existe isso. Tá? Isso para todas as entidades autorizadas. Tá? Tá. Então, uma vez que você recebe autorização, você tem que, de fato, atuar no mercado. Até porque isso é uma delegação de serviço público. Né? Uhum. Então, você é um serviço regulado. Então, ele existe porque você tem interesse social nisso, por isso que tem um regulador. Então, se você recebe uma autorização e não atua, a sua autorização pode caducar. Em geral, esse prazo fica em torno de 180 dias. Tá? Então, você recebendo a autorização, você tem que começar a atuar, sim, dentro desse prazo que eu mencionei. Sob o risco de, inclusive, ter a autorização revogada. Tá. Administrativamente, inclusive, tá? Uhum. Mas isso é um caso muito raro, tá? Uhum. Isso é muito raro de acontecer. Já aconteceu, mas é raro. Até porque tem todo um investimento, né? Inicial, capital exigido. Mas vai que... sei lá, as pessoas elas têm um pensamento, vou ter todas as licenças, aí eu vejo depois o que eu vou usar, né? Pode ter, mas assim, é caríssimo, né? Assim, você fazer isso para não operar, né? Até porque você tem a parte de requerimento de capital, tanto capital de ingresso como prudencial, mas também tem um custo que às vezes não é muito bem computado, que é, por exemplo, você indicar um diretor estatutário, que tem que ter idoneidade, uma série de requisitos, conhecimento técnico aprovado pelo Banco Central. Eventualmente, você pode ter que ter um buffer de capital por entender alguma operação que é um pouco mais arriscada, a gente pede um capital adicional. Então, se a pessoa faz isso tudo e não opera, ela está literalmente tacando fogo em dinheiro. Aí é um sinal de que não deveria ter pedido. Né? Já é um alerta, né? Já é um alerta. Muito bom. Nossa, muita coisa. Muita coisa. Meu Deus. Coisa. Mas e aqui, acho que de próximos passos, a gente até comentou um pouquinho, né? Já sobre a expectativa do Banco Central. E aí, então, estamos nessa fase das contribuições, né? Vocês estão analisando as contribuições recebidas, né? Acho que foram muitas contribuições, então... um trabalho também grande, né, para poder analisar. E aí, de próximos passos, então, seria, se você puder dar algum spoiler, né, assim, então, a gente tem uma expectativa de regulamentação nesse ano ainda dos ativos das VASPs, né? Nesse semestre ou no ano, assim, né, só para a gente entender. Olha, se preparar aqui psicologicamente já. Que vai ser quinta ou sexta-feira, eu tenho certeza. E se for véspera de feriado, qual feriado? Exatamente. Eu ia fazer uma brincadeira aqui, agosto de Deus, mas... mas assim, nossa expectativa, tendo em vista que as equipes são pequenas, né, apesar do pessoal extremamente dedicado, a nossa expectativa é o segundo semestre. Segundo semestre. Eu não vou precisar um mês, porque aí, de novo, eu dependo da agenda e da aprovação da diretoria colegiada, quem é legitimado para fazer essa aprovação normativa, né? Mas a expectativa é que o segundo semestre, a gente acha que vai cumprir essa meta, sim. Tá. E as próximas consultas seriam depois da publicação desses editais? Com certeza, porque antes de fazer qualquer publicação de consulta pública, mesmo de caráter prospectivo, a gente estuda muito o que acontece lá fora, participa de eventos, seminários, reuniões técnicas, conversa internamente, até para a pergunta ser bem direcionada. Sim. Então, isso não vai acontecer antes da publicação desses atos normativos da CP 109 e 110, com certeza não. Até para entender também o que acontece depois da publicação, né? Precisa de um tempo também de maturidade ali do mercado. De resposta do mercado, né? De movimentação. Então, acho que para esse primeiro semestre dá para dar uma respirada aí, o pessoal. Uma respirada. A gente não, né? Mas o mercado... a gente vai ter que trabalhar. Os ouvintes podem respirar. O mercado pode, Acho que até junho, julho pode respirar. Depois, tirar férias agora. Acho que esse é o recado, né? Quem tem férias já tira no primeiro semestre. Tira agora. Recomendo. Vai lá para a família. Porque essa questão, por exemplo, 6 meses passam muito rápido, né? Não é, parece às vezes um prazo longo, então é muita coisa mesmo, né? Mas eu acho que o mercado está ansioso para esse momento, assim, porque é
ruim também ficar num limbo, assim, sabe? Onde tem uma expectativa de resolução, mas não, será que vai ser aquilo mesmo? Como que eu me preparo? Porque tem muitas empresas sérias, como o Antônio mesmo comentou no começo aqui do nosso papo. Que estão realmente ansiosas para já conseguir. Exato. Assim como o das bets, assim. A gente precisa evoluir nesses assuntos para conseguir o mercado da segurança jurídica, né, para o mercado, que sempre foi um dos princípios do Banco Central nas agendas né, de competição, de segurança jurídica dentro dos processos e até para os investimentos, né, internacionais para cá. Nenhuma empresa vai entrar aqui num ambiente que está ainda num processo de regulação incerto, né? Mas, apesar de que Banco Central isso não existe, nunca vi. Sempre tem um movimento ali super seguro. E o Banco Central já se manifesta, inclusive, já falou aqui desde 2014, já dando a segurança para esse mercado. A gente é super fã, né? Como pode perceber. Não, eu sou muito bandeirinha. Se eu tivesse, eu vou fazer uma camiseta assim. Ficamos honrados. Sou fã do BC. Mas é isso, porque também. é um mercado, é um regulador que conversa com o mercado e que, assim, e a gente tem tantos casos de segmentos que deram certo, né? Próprias IPs, fintechs de crédito, como a gente falou, então, assim, é algo que realmente avançou muito e olha o quanto a gente é referência para outros países, né? Sim. Na parte de pagamento, a gente tem Pix e aí agora vai ter a questão dos ativos virtuais, então eu acho que realmente é um orgulho mesmo a gente poder aqui, no nosso caso, trabalhar com isso, né? E ter essa proximidade aí com vocês, que é muito legal. Essa conversa com o mercado assim, faz toda a diferença. Exato. Já vamos agendar com o Antônio, assim, depois da publicação, a gente já vai agendar um papo no futuro para falar. E aí, como foi? Foi legal? Me conta pra gente. Vamos conversar. Muito bom. E aí, pegando o gancho agora na última pergunta, que é a mais interessante de todo... Mentira, não é. Tudo que a gente falou aqui, nossa, uma aula. Muito obrigada, viu, Antônio? Muito claro. Muito, super claro. Eu que agradeço claro. o interesse e a oportunidade. Pessoal. Tenho certeza que os espectadores, nossa, vão fazer ainda mais perguntas, eu acho. Vai falar, explora um pouco mais disso aqui que vocês falaram, né? De staking de ativos, de um monte de outra coisa que... Enfim, a gente tem uma lista gigantesca de perguntas aqui, mas a pergunta que a gente quer saber mais é, Antônio, o que você faz de esquisito que ninguém sabe? E aí você pode compartilhar com a gente. Pode ser algo diferente, não precisa necessariamente esquisito. A Mari hoje descobriu que eu tenho um segundo nome. E não é um codinome. Não, assim, é o meu segundo nome real. A Loise gente grava Carolina. desde 2023. E hoje só que eu descobri. Tá vendo? Sempre existe uma novidade, mas isso não é esquisito. Quer dizer, pode ser esquisito, vai. Família de interior sempre coloca nome composto nas pessoas. Tem coloca... caso também. Exato, coloca 2 L's, coloca Y. Isso. Então, a minha família inteira é assim. Então, eu não seria diferente, óbvio, não. Eu sou da geração que... Eu não vou falar aqui minha idade, não. Mas na geração que ainda existia essas práticas, né? De família de Carol agora, então. Né, não vou atender, viu? já te falo que não vou te atender. Mas nessa linha, assim, de esquisitice, sabe, Antônio? Você tem alguma que você pode falar pra gente? É engraçado você perguntar isso, porque coincidentemente, eu acho que eu devo ter uma porque a minha esposa se irrita muito com essa aí. É que sempre que a gente viaja, eu gosto de visitar museus. E quando eu visito museus, eu gosto de ler tudo que está na exposição. Minha esposa e meus filhos ficam... Meu Deus! Esquisitíssimo. Para mim não é. Tá? Mas eles me chamam de esquisito por isso. Então, esquisito. Eu fico ali parado no mesmo lugar, lendo aqueles horas, imagina. E o pessoal falando que quer almoçar. Quer conhecer a cidade, né? Eu não vejo nada de esquisito nisso. Mas já me chamaram de esquisito. E qualquer tipo de museu? Qualquer tipo de museu você quer visitar? Principalmente de história natural. Nossa Senhora! Que pega aqueles, por exemplo, você sabia que, por exemplo, a baleia,
ela era um marsupial milhões de anos atrás. Isso eu sei porque eu li. Olha Lá na só. Você só Inglaterra, passou e ela era viu, um marsupial, parecia um lobo. Aí depois ela foi para a água e virou a baleia. Se eu não Olha. tivesse lido, eu não saberia. Não acho que sei se ninguém... isso é útil, mas... Não, Nunca tinha ouvido isso, ninguém leu, hein? Não, com certeza. Não, eu fui nesse museu e, obviamente, eu não li. Eu passei por esse museu e falei, que interessante, esqueletos. Aí saí de lá rapidinho. Onde a gente vai almoçar agora? Porque nesse dia, minha esposa me deu uma intimação de que se eu não fosse almoçar, eu ficava lá sozinho. E foi com meus filhos, então eu sei disso. Mas eu lembro do marsupial, baleia. Lá, tá vendo? Legal. É aquela escolha, né, Antônio, difícil, né? O que você prefere? Você prefere ficar aqui sozinho sem almoçar ou você prefere sair com a gente e almoçar em família? Que a gente tá nessa... Exatamente. Eu almocei, tá? Que bom, que bom. Eu não sou tão esquisito, não. Muito bom. Não, então, quando você for viajar, então, com o Antônio, gente, qualquer pessoa que tá assistindo for viajar com o Antônio, procura um lugar que não tenha museu. Ou tenha paciência comigo. ou tenha paciência, exato. Ou goste, né? Ou marca um horário e chega Isso, depois, né? Fala assim, você vai às 9, a gente vai meio-dia, tá bom? A gente se encontra lá. Exato. Isso, pode ser também. Mas daí... bom, sei lá. Como é que vai explorar... Bom, imagino você lá em Londres... Pelo amor de Deus. Lá... Eu gosto muito. Eu imagino. E eu não acho nada esquisito, tá? Mas assim, já me chamaram. São os outros que falam, né? Para os outros humanos Mas tipo, tem uma pedra lá. Você fica olhando a pedra, vendo a pedra. Fico olhando a pedra. Aí eu leio se o quartzo, o ano que ela foi colocar. Eu gosto de ler. Olha lá, super normal. Não, e você normal. lembra depois, Tá é vendo, engraçado, porque a gente vai, às vezes a gente lê e não vai lembrar depois de anos que a gente foi. E você fixa, né? Tudo aquilo que você... Fixo. Não, Mas eu gosto. se eu não fizesse isso, eu não teria compartilhado esse conhecimento interessante sobre as baleias aqui, tá vendo? Exato. Nossa, imagina... Nossa, agora eu tô imaginando... Minha imaginação é muito fértil, sabe, Antônio? Fico imaginando você naqueles museu que tem um monte de moedas, assim. Você lendo cada moeda, o histórico daquela emissão de moeda. Já foi no museu de Banco Central de Londres mesmo, tem um museu lá. Você já foi? No próprio British Museum, lá tem uma história, um setor que mostra a história das moedas no mundo. Olha lá tem, só. Lá tem, de fato. Eu fui. Esse deve ter despendido um bom tempo lá. Esse eu não consegui contar com a paciência da família. Tem que escolher um, né? Eu tive que escolher um, Muito bom. Muito obrigada. Obrigada por compartilhar com a gente essa história também. Eu que agradeço. E foi ótimo. Muito, muito obrigada. Maravilhoso. Nossa, a gente... Foi realmente uma aula aqui. Bastante hoje. Muitas coisas que a gente não sabia de histórico, enfim, de conceitos mesmo, né? Dos próprios nomes novos aqui, do porquê dos nomes novos. Perfeito. Muito obrigada. Eu que agradeço, tá? Foi uma honra e espero que tenha contribuído aí para a sociedade como um todo, né? Com o compartilhamento de conhecimento. Com certeza. Não, com certeza a gente vai ter pedidos de volta, Antônio, aqui pra gente explorar mais outros assuntos, inclusive de inteligência artificial. Isso já fica o gancho pro próximo, hein? Exato. Ficamos à disposição. Muito obrigada. Eu que agradeço. Pessoal, esse foi mais um episódio do SOS Bacen. Espero muito que vocês tenham gostado e aproveitado o nosso super papo com o Antônio sobre ativos virtuais. E esperamos vocês para as próximas aqui. Que, nossa agenda desse ano, gente, tá muito bom. Obrigada!